A paz do Senhor Jesus, todos que estão vendo esse vídeo, não está com uma boa qualidade, mas quero tirar um tempinho aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Às vezes eu faço alguns vídeos, a gente brinca e tudo, né? Se alegra, mas quero ler alguns versículos da palavra de Deus aqui e deixar para vocês, para nós, né? Se encontra no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em nós. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque somos. Nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Amém? Bom, diante desta palavra, eu quero dizer que nós somos amados de Deus, né? Nós podemos ver, até que na minha Bíblia, né? Nessa versão tem um título dizendo Deus é amor. Devemos amar a Deus e aos nossos irmãos. Então, meus irmãos, nós podemos observar que a palavra de Deus, ela está nos incentivando a buscar sempre o Senhor, buscar o entendimento, né, da palavra de Deus, porque quando nós alcançamos entendimento, Deus ele vai, eu posso dizer, mudando a nossa mente, o nosso jeito de
pensar, né? O nosso jeito de agir, o nosso jeito de sentir, de entender, né? Ele vai nos dando entendimento para que possamos viver a nossa vida conforme agrada, né? O Senhor. Então, nesta palavra, a gente entende que Deus, Ele é amor, nos amou primeiro e, e nós devemos amar o nosso próximo, amar, né, a, as pessoas, né, mesmo se formos ofendidos, formos magoados, nós devemos amar, liberar o perdão, perdoar, né, porque assim, quando nós alcançamos o entendimento, esse entendimento, a gente, nós passamos a pensar diferente, passamos a entender diferente e passamos a sentir também a diferença, né? Essa diferença nas nossas vidas. A gente pode entender que o amor de Cristo por nós, ele é imensurável, né? Ele é inexplicável, é incontável, não tem explicação. Né? Um ser que era, né, um ser celestial, estava com Deus. A Bíblia diz, no princípio era Deus, o verbo era Deus, estava com Deus. Está se referindo ao próprio Cristo, que se entregou por nós, né? Que veio, né? Enfim, todos conhecem a história, eu creio que quase todos. Nasceu de uma mulher, teve processo, né? Aquele processo todo ali até chegar naquela data que ele foi pregar o evangelho e, enfim, fez os milagres, pregou a palavra dele, né? O amor, o evangelho. E depois, para salvar a nossa alma, ele foi crucificado. Então, que amor é esse? Que tamanho amor é esse? Gigante. Nós podemos comparar esse amor com o quê? Que você pode olhar, ver, sentir que tem um amor tão grande como o amor do Senhor. Então não existe amor semelhante ao amor do Senhor. Então muitas das vezes, por termos muitas batalhas, pelejas, né? A gente sabe que no mundo espiritual a gente tem batalha travada todo o tempo. Com os olhos da carne, você não vê agora, mas se você buscar o Senhor, né, se colocar em oração, pedir a Deus entendimento, você vai entender que enquanto você está vivendo a sua vida, né, enquanto você dorme, enquanto você acorda, enquanto você trabalha, o mundo espiritual está em guerra. E quantas das vezes Deus, ele tem, das vezes eu posso dizer todo o tempo, em todo o tempo Deus, ele tem nos livrado, né, nos guardado, porque o mundo espiritual está em guerra. Se você observar, no livro de Daniel fala que quando Daniel estava orando, né, o anjo veio e ali era aquela guerra no mundo espiritual, né? O inimigo lutando contra o anjo, depois Deus enviou outro anjo, né? Entendeu-se um anjo mais poderoso, eu não me lembro o nome agora, que a Bíblia fala também. Mas, enfim, a batalha foi ganha, porque Deus não perde batalha, né? Mas o que eu quero dizer é que o principal da nossa vida não é, muitas das vezes assim, às vezes a gente tá na casa de Deus, a gente faz muitas coisas, né? No cargo tal, a função tal, né? O principal da nossa vida, irmãos, o foco é Cristo, né?
quando você foca no homem, quando você foca nas pessoas, você não consegue prosseguir na caminhada diante de Deus, servir a Deus. Você não consegue permanecer, perseverar quando você foca no ser humano, porque o ser humano é mau. Somos maus. Mas se a gente ler a Bíblia, se não me engano, livro de São Mateus, livro de Mateus, Deus, o Senhor Jesus, ele chega a dizer que nós somos maus, né? Nós entendemos isso, né? Lá no livro de Gênesis também, a Bíblia diz que Deus diz que não ia mais destruir a terra, né? Acabar com o homem de novo, porque o homem desde a sua meninice já era mau, já tinha ali aquela tendência de maus pensamentos. Então nós somos maus, Jesus é bom e a salvação vem somente dele. Mas muitas das vezes a gente sente magoado, sente machucado, né? Porque o processo, né, da nossa vida, muitas vezes no decorrer da vida a gente vai passando por uns momentos muito difíceis, né? Às vezes misturamos, às vezes misturamos o cansaço, chega o estresse, enfim. E a gente, quando olhamos para o ser humano e não focamos em Cristo, isso acontece. Porque quando você foca no homem, você só vê falha. Quando você foca em Cristo, você vê a perfeição. Quando você olha para você, você se vê imperfeito, mas porém se vê amado, não se sente amado por Cristo, né? E o próprio Cristo diz: sejam meus imitadores. Não me lembro aonde está agora, creio, me parece que está no livro de São Mateus. O apóstolo Paulo também diz: sejam meus imitadores, como eu de Cristo. Então, meus irmãos, vamos imitar Cristo, vamos focar, colocar a nossa vida, o nosso foco, né, seja Cristo. E parar com esse negócio de olhar a vida dos outros, olhar o que os outros fazem, o que os outros falam. Porque, infelizmente, existe falsidade, né? Pessoas que... Existe o ditado, né? Come no prato com você, mas sim, é falso com você. Então, vamos nos orientar, né? Com oração, ler a palavra de Deus e jejum também, buscar o Senhor e vigiar. Vigiar, né? Para que o inimigo não venha conseguir nos destruir. Porque Satanás, ele sabe do nosso ponto fraco. E eu acredito que todas as pessoas têm um ponto fraco. Quando você tem um ponto fraco, o inimigo ele vai trabalhar ali naquele ponto fraco, né? Agora, quando você entende que o seu foco é Cristo, você está focado em Cristo. Quando você foca em Cristo, você não olha para as coisas daqui dessa terra. Você olha para Jesus. Você procura entender o que Jesus quer na sua vida, o que Jesus fez por ti, né? O que Deus ele fez por nós, né? Inexplicável esse amor gigante, né? Princípio, a gente sabe que no princípio Deus fez o homem perfeito, mas infelizmente o homem pecou, e daí para cá veio, né? Nós entendemos, né? É guerra, morte, aflição e muitas coisas. Mas algo que eu deixo aqui, já para encerrar, foca em Jesus, porque tudo aqui passa. A sua tristeza passa, a sua angústia passa,
esse sentimento ruim que está dentro do seu coração vai passar. As alegrias passam também, nós estamos passando, e vai chegar um tempo que, se Cristo não voltar antes para arrebatar a sua igreja, né? Nós somos a igreja de Cristo. Não estou falando de placa, mas estou falando daqueles que servem o Senhor. Vai chegar um tempo que, se Jesus não arrebatar, nós não vamos ficar eternamente aqui nessa terra. Nós vamos partir. Nós vamos sair daqui. A gente vai descer, né? Nosso corpo vai voltar, o corpo vai voltar ao pó. Veio do pó da terra, vai voltar para a terra. E a nossa alma? Como fica? Como fica a sua alma se você partir sem Deus? Se você partir sem Jesus? Se eu partir sem Jesus, como vai ficar? Porque eu entendo pela a palavra de Deus que não existe segunda chance. Como vai ficar a sua alma, a minha alma, se nós partirmos sem Jesus? Então, meus amados, a peleja é grande, a caminhada é longa, é muita batalha nessa terra, principalmente quando você quer servir a Deus, quando você tem um desejo de morar no céu. Quando você luta para se preparar para ir com Cristo, para viver com Cristo, andar com Cristo, é muita batalha mesmo. Isso aí é sem dúvida. Vai vir peleja, vai vir dificuldade, vai vir. O inimigo vai lutar contra ti, porque você vai travar uma batalha. O mundo espiritual está em guerra contra ti. Mas, porém, as suas orações, seu clamor, aí você para, distancia do caminho de Deus, dá um tempo, como é que fica? Enquanto você tá em oração, tá buscando a Deus, né? O Senhor, ele tá te protegendo. Não que Deus não te proteja você, se caso você esteja, né, distanciado, esteja desanimado. Claro que Deus protege, mas o ponto que eu quero chegar, né, mais uma vez, o nosso foco deve ser Cristo, né? Não é a placa da igreja, não é fulano, bertano, enfim. Cristo é o nosso foco. Quando você está em Cristo, você pode abrir aí o YouTube, procurar pregação, muitas coisas aí. Você vai ver falar de muitas coisas, principalmente doutrina, né? Tem muita gente que prega doutrina, fala sobre a doutrina e prega muita coisa. Mas quando você foca em Cristo, a doutrina de Cristo, o mandamento de Cristo, quando você está em Cristo buscando Ele intensamente, com intensidade, com aquele amor, aquele fervor, aquele desejo de estar com Cristo, o próprio Cristo é quem muda a sua mente, quem muda o seu jeito de pensar, quem te convence, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, né? O Senhor, através do teu Espírito Santo, que muda você, né? Então não adianta focarmos, às vezes a gente chega em algum lugar, você vê tanta coisa estranha, e aí às vezes a gente se preocupa com aquilo, e muitas pessoas até se desviam por chegar em determinado lugar, igreja, e ver pessoas a maioria, o que mais se fala é vestes, né? Cabelo cortado, pinturas, né? Maquiagem, essas coisas. O que eu quero dizer? Focar em Jesus, porque quando se foca em Jesus, Ele te convence dessas coisas. Quando, por exemplo, as mulheres que têm o desejo de cortar o cabelo, elas não vão ter mais,
porque ela está focada em Cristo. Quando está cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, esse desejo não vem no coração. Não vem. Tudo que desagrada a Deus não vem, porque você está buscando o Senhor, Deus está te guiando. Então, meus irmãos, vamos focar em Cristo, porque brevemente Ele está voltando. Todos os acontecimentos, o homem se preocupando só com as coisas aqui, na maioria com poder, né? As guerras, tanta coisa acontecendo, a Bíblia lá vai se cumprindo cada dia, né? A gente não fala isso para se assustar, para assustar ninguém, para convencer, por medo, mas isso está na Bíblia. Então vamos focar em Cristo, em nome de Jesus, e preocupar com a salvação da nossa alma, com a nossa salvação. Porque a Bíblia diz que só existe dois caminhos, só tem dois. Ou foca em Cristo e pede a Ele para te mudar, para nos mudar, para a gente ficar ali firme com Cristo, com Ele. Ou ficamos nesse mundo aí, andando, como diz, sem direção. E essa falta de direção nos levará, certamente, para um sofrimento muito grande. Porque com Cristo sofremos hoje, mas teremos alegria amanhã. Sem Cristo, às vezes não sofremos hoje, mas o fim, sem Cristo, ele é terrível. Sofrimento terrível. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Foco em Cristo. Amém?